Olá, gente. Então, como eu havia prometido para vocês, eu vou estar aqui fazendo a resolução desse exercício que eu deixei com vocês na aula de revisão sobre polímeros que não deu tempo, tá? Então, eu havia revisado com vocês polímeros de adição, polímeros de condensação e acerca dos plásticos recicláveis. Então, na primeira questão diz o seguinte: dentre as moléculas abaixo, qual é a única que está propensa a realizar uma reação de polimerização de adição? Gente, o que caracteriza uma reação de um polímero de adição? É a presença de um monômero com ligação dupla. Por quê? Porque essa ligação dupla vai ser quebrada para formar o meu polímero. Qual desses monômeros aqui eu tenho uma ligação dupla? Então, vejam que na letra D, a gente tem esse polímero e vejam que ele tem uma ligação dupla aqui. Esse monômero, ele vai formar um polímero. De que forma? Essa ligação, gente, vai ser quebrada para formar o polímero. Então, o que caracteriza um polímero de adição? A presença de um monômero, que é o monômero de ligação dupla, beleza? Questão 2. Cite o nome dos polímeros de adição que foram estudados. São polietileno, polipropileno, poliestireno, o PVC e o Teflon. Existem outros, mas a gente já vai estudar somente esses mesmo, tá? Terceiro, qual polímero de adição é utilizado para produzir canos de tubulações e discos de vinil? O polímero de adição, gente, utilizado para produzir esses canos e tubulações é o PVC, que é o policloreto de vinila. Quarta questão, qual dos polímeros abaixo é um polímero de adição usado na produção do isopor? Pessoal, para ser polímero de adição, o meu monômero tem que ter ligação dupla. Então, vamos procurar o monômero que tem ligação dupla. Esse primeiro monômero aqui, ó, vejam que ele tem uma ligação dupla aqui, certo? Então, o Teflon, ele é um polímero de adição. Vamos ver aqui o poliestireno. Vejam se no monômero dele aqui, ó, temos ligação dupla. Temos, né? Tá aqui a ligação dupla. Então, se tem ligação dupla, aqui nós vamos ter um polímero de adição. Olha esse monômero aqui, ó. Esses dois. Vejam que eles estão se ligando um ao outro. Porém, no monômero, a gente não tem a ligação dupla. Aqui só tem ligação simples, aqui só tem ligação simples. E percebam que aqui houve a formação de água. Quando eu tenho a formação de água, o meu polímero é de condensação. Então, esse polímero aqui, esse último, ele é de condensação. Os dois de adição é esse e esse. Agora, qual dos dois é utilizado para produzir o isopor? É o poliestireno, tá, gente? Então, a resposta correta é esse. O poliestireno, ele é um polímero de adição, porque o monômero dele tem uma ligação dupla, e é o poliestireno que é utilizado para a produção do isopor. Quinta questão. O que caracteriza um polímero de adição, gente? A reação de dois ou mais monômeros é a formação de uma molécula de água, HCl ou NH3? Não. A reação em que eu tenho a formação do meu polímero e também a formação de água é o polímero de condensação. B. A reação de um monômero de ligação dupla, olha aqui, ó, ligação dupla, ocorrendo a quebra da ligação dupla e a formação do polímero. É exatamente isso que caracteriza um polímero de adição, tá, gente? Quando eu tenho o meu monômero e esse monômero está com a ligação dupla. Então, a resposta aqui é a letra B. O que caracteriza um polímero de adição é a reação de um monômero de ligação dupla. Essa ligação dupla vai ser quebrada para formar o meu polímero. Sexta. Aqui, gente, nós temos, o que eu falei para vocês também no finalzinho da aula, que existem vários tipos de plásticos, né? Quando a gente vai
reciclar o plástico, a gente não pega todos os objetos e bota todos juntos para reciclar, não. Existe uma separação de plásticos, porque tem os plásticos que são mais duros, né? Tem aqueles plásticos que são mais moles, menos resistentes. Então, nós temos vários tipos de plásticos. E como é que a gente sabe que esse plástico ele é reciclável? Se aparecer o símbolo, esse triângulo com essas setinhas e um número dentro. Então, na sexta questão, ele pede para a gente relacionar o símbolo da reciclagem com o nome do plástico. O plástico que tem o símbolo 1 é o PET, número 1, e o nome dele, polietileno tereftalato. O símbolo 2 da reciclagem, gente, é o plástico chamado PEAD, que é o polietileno de alta densidade, certo? O plástico que recebe o símbolo 3 de reciclagem, gente, é o PVC, que o nome dele é policloreto de vinila. O plástico do símbolo 4 é o PEBD, que é o polietileno de baixa densidade. O plástico de símbolo 5 é o PP, que é o polipropileno. E o plástico reciclável de símbolo 6 é o PS, que é o poliestireno. E a sétima questão. A partir dos objetos abaixo, identifique qual tipo de plástico foi utilizado na sua produção. A garrafa de refrigerante, ela é feita a partir de um plástico, né? Como vocês já conhecem, é o plástico PET. E o nome dele é polietileno tereftalato. Polietileno tereftalato, certo? O isopor, a gente viu agora há pouco que o plástico que é utilizado para produzir o isopor é o PS, que é o poliestireno. Letra C, revestimento de panela antiaderente. Gente, esse daqui é o Teflon. É um polímero de adição. Entretanto, ele não é um plástico reciclável. Por quê? Porque o Teflon ele não está aqui nessa classificação de números, tá? Ele é um plástico que não pode ser reciclável. Ele vai dentro ali das panelas para trazer aquela característica antiaderente. Entretanto, ele não é reciclável porque ele não apresenta numeração de reciclagem. Qual é o plástico utilizado na embalagem de shampoo? Bom, eles costumam utilizar, gente, os plásticos mais duros, como, por exemplo, eles utilizam o PEAD, que é o polietileno de alta densidade, como eles também utilizam o PP, que é o polipropileno. E letra E, qual é a matéria-prima para a produção dos produtos da fábrica Tupperware? Eles utilizam o plástico PP, que é o polipropileno. É um plástico bem duro, bem resistente, bem caro também. É por isso que esses produtos da Tupperware é muito caro, gente, devido à matéria-prima pelo qual ela é feita. Aqui, gente, são as últimas questões da revisão. Eu não sei se deu tempo de revisar essa, mas eu vou estar aqui dando uma recapitulada, tá? Nessas questões também. Então, a partir da sétima questão é sobre polímeros. E aí, na sétima, ele pergunta pra gente marcar sobre os plásticos, né? Os plásticos e suas unidades constituintes são o quê, gente? O que são os plásticos? Eles são polímeros. E quem que constitui os polímeros? Os monômeros. Os monômeros são moléculas pequenas que vão formar os polímeros, que são macromoléculas. Então, a alternativa letra C. Oitava. Assinale a alternativa que traz somente exemplos de polímeros de adição. Polímeros de adição, gente, polietileno é, o polipropileno também, o policloreto de vinila é o PVC, também é, e o poliestireno. Então, letra A. 9. Os símbolos abaixo são utilizados para indicar o processo de reciclagem de materiais diversos. Qual deles refere-se exclusivamente à reciclagem do polímero poliestireno, o PS? Gente, o PS, ele é o polímero, a última classificação dos símbolos de reciclagem. Então, o símbolo do poliestireno é o 6, tá? E só por motivo de revisar, o produto que é feito a partir do poliestireno, gente, é o isopor ou
os copos descartáveis, certo? 10ª, observe a imagem e identifique qual plástico foi utilizado para a produção de cada objeto. Nesse primeiro aqui, nós temos um frasco, eu acho que é um frasco de algum cosmético, e a gente observa que nós temos o símbolo de reciclagem, o número 5 e a sigla PP. Esse polímero, gente, de sigla PP, ele se chama polipropileno. PP. Esse primeiro P, gente, é esse P, e o segundo P do PP é esse. Então, é só você associar PP, polipropileno, tá bom? O segundo, nós temos como se fosse uma garrafa, e a gente observa o símbolo de reciclagem número 1 com a sigla PET. Esse polímero, gente, o PET, ele se chama polietileno tereftalato, certo? E por último, a gente tem aqui vários canos, né? O símbolo 3 e a sigla PVC, que se chama policloreto de vinila.